E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo a mais uma live, mais um estudo aqui, nesse tempo que estamos estudando, mergulhando aí na epístola de 1 Pedro, versículo por versículo. Esse é o 16º vídeo dessa maratona que nós estamos fazendo, estudando. Não estamos com pressa, versículo por versículo, porque não é o muito que você sabe, mas o pouco praticado todos os dias que tem o poder de transformar a sua vida. Chegou agora? Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, ajuda muito um canal que está começando. Eu gravando esse vídeo, eu tô com 50 seguidores, apenas 50 seguidores. Nós estamos com pressa, é o pouco, tem uma caminhada aqui, mas essa caminhada ela conta uma história. Eu tô gravando esse vídeo te falando porque daqui a um tempo eu vou assistir esse vídeo de novo, porque eu assisto os vídeos de novo e eles contam uma história. Esse dia eu estava ouvindo um vídeo ali no começo, estava com 22 seguidores. Eu olhei e falei, ó, já tô com o dobro já dos seguidores em 20 dias que eu tô gravando. Então isso também conta uma história. Isso fala de um processo. O que começa grande é ET, né? Começa um processo, o próprio Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar e ele veio na maneira que deveria vir, segundo Deus, né? Ele veio como criança e ele foi crescendo. Diz a palavra que ele foi crescendo em estatura e em graça e entendimento, e assim somos nós. Então, de pouco a pouco, nós vamos se tornando cada vez mais, segundo a palavra de Deus, mais parecido com ele. Segundo Coríntios 3,18 diz que como um espelho, né? Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como um espelho. É de pouco a pouco, vamos nos tornando ali. A palavra tem esse poder. Quando estudamos a palavra, estamos debruçados, temos um coração para o Senhor e começamos ali, e vai fazendo algo dentro de nós. Nós não estamos vendo, talvez nós não entendemos, mas eu creio, está acontecendo algo. Eu estou alimentando o meu espírito, e alimentando o meu espírito, eu estou sendo mais parecido com ele. E quando eu sou mais parecido com ele, eu me torno um homem melhor, um pai melhor. Você, como mulher, se torna uma mulher melhor, uma mãe melhor, porque não é aquilo que sabemos, é aquilo que está dentro de nós, mas nos tornamos mais parecido com ele. E o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, e é por isso que nesses dias nós estamos estudando a epístola de 1 Pedro. Comecei com tudo hoje, hein? Tá fluindo, tô com muita expectativa. Você também? Você também? Calma, Leonardo, calma, respira. Tô com sede, hein? Tô com sede. Você tá com sede? Eu também. Já tô falando já tem algum tempo aqui. Então pega a sua Bíblia aí, pega a palavra aí e vamos compartilhar. Já vamos logo para a palavra hoje. 1 Pedro, nós lemos, já estamos no versículo 13, 14, 15, 16. Quero ler com você o 17 e hoje nós vamos falar sobre o quê? Quero falar com você sobre redenção. Redenção hoje. Quero falar com você. Então vamos lá. Olha só, hoje vamos falar sobre algo muito importante, o centro do evangelho nós vamos falar hoje. O centro do evangelho. Se não tiver isso, o evangelho não faz sentido, a nossa vida cristã ela não faz sentido. Então hoje nós vamos falar sobre redenção. Essa mensagem é o centro do evangelho. Diga comigo, a redenção é o centro do evangelho. A partir do versículo 13, Pedro está nos ensinando a forma de viver de um filho. Versículo 1 até o 12 é dividido ali, ele vai dar a introdução do que ele vai aprofundar nos próximos versículos e capítulos. É a introdução. Então ele está dizendo ali, fomos eleitos em Deus, você foi escolhido, você não foi, chegou até aqui por acaso, você foi escolhido, e tantas outras coisas que ele vai compartilhando. Mas no versículo, a partir do versículo 13 agora do capítulo 1, ele vai nos ensinar a forma de um cristão viver. Então tem uma forma, tem uma maneira, tem um jeito certo. E ele não nos deixou assim, ó, para descobrir isso com o tempo. Ele deixou a palavra inspirada ali pelo apóstolo Pedro para nos ensinar a forma de viver. Então é isso que nós estamos se aprofundando aqui. Ontem nós falamos o quê? Que a maneira de se viver é como filho. Você é filho. E se você é filho, você é amado, mas você também é disciplinado. Você não faz o que você quer, quando você quer, porque você quer. Na verdade, até você faz. Mas quando você faz sabendo que é errado, tem o que? Disciplina. Para quê? Para te trazer para o trilho de novo, para o caminho. E esse é o sinal de que você é filho. Esse é o sinal de que você é amado. Porque quem não é disciplinado, na verdade, não é filho. Ele é bastardo, diz o apóstolo Pedro. E hoje ele diz, né, que assim como ele é santo, nós também devemos ser santos. Isso nos fala de uma atitude de abandonar o que é errado. Não vos conformeis, não se conforme com a vida errada, não se conforme com o pecado, não se conforme.
Eu lembro que, na verdade, quando tem a palavra revelada assim para você, algo dentro de você muda, independente das regras. Eu lembro que quando eu me converti, eu era eu vivia junto, né, com a minha esposa. E aí eu passei por um encontro com Deus, e o encontro com Deus é um evento evangelístico ali de 3 dias, onde você fica imerso, só recebendo a palavra de Deus de várias formas. Várias pessoas que ministram de formas diferentes, teatro e todo um ambiente. É incrível esse tempo. E eu fiquei para alguém que estava todo errado, né? Segundo a, a visão de Deus, ele todo torto, todo longe, né? Passando por um tempo muito complicado. E aí eu fiquei imerso 3 dias. Tive uma experiência com Deus sobrenatural. Deus começou a mudar algo dentro de mim, de dentro para fora. Foram dias que eu me enxerguei, que eu olhei para mim e Deus descortinou, na verdade, quem eu era. Até para mim mesmo, descortinou de quem eu era, para onde eu estava indo, o que eu ia colher com as decisões que eu estava tomando ali naquele tempo. Então, descortinou. E eu lembro que eu vim para casa e ia ter o batismo. Eu passei nesse encontro sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira já era o batismo, assim. E aí foi um tempo em que eu sentei com a minha esposa no domingo à noite. Falei, e aí, que experiência, né, que nós passamos. Ela também teve uma experiência com Deus. Falei, é isso que eu quero para mim. Eu entendi quem é Deus, eu entendi que eu sou amado, eu entendi que ele tem e é isso que eu quero seguir você, é a mesma coisa, tal. Eu falei pra ela, então vamos resolver a nossa vida. Pra mim, tá bom? Pra mim naquele tempo, eu falei, eu preciso casar, preciso alinhar. E algo que queimou no meu coração, ó, pra mim, tá bom? Eu falei, tudo que eu tenho de valor tem meu nome. A casa, o terreno, o carro, quando você assume um terreno que você compra, você quer colocar no seu nome, a casa você colocar no seu nome. Você é importante para mim, eu quero colocar você também no meu nome, nós vamos casar, nós vamos resolver isso. E eu lembro que na segunda-feira, logo depois, a gente se alinhou para ir alinhar isso, porque era algo que para mim estava errado. Tava errado, não tava bom, não tava legal, precisa alinhar. E aí eu fui segunda-feira, minha esposa ainda era de menor, precisamos da minha sogra ir lá assinar o papel e tal, e a gente casou. E de noite a gente estava batizando. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Desci o batismo, foi algo, não me arrependo nada desses dias maravilhosos. Que daqui um mês vai fazer mais um aniversário que eu tomei essa decisão, a melhor decisão da minha vida. Que eu falo pra você, eu não tomei porque alguém me falou, com consequência de algo novo que estava dentro de mim ali me falando. Então o apóstolo Pedro ele vai falar: não se conforme, não se conforme. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele fala com você o que está de errado. Você não precisa de ninguém apontar o dedo para você. Você tem. Se você nasceu de novo, se você teve uma experiência com Deus, ele está dentro de você e ele fala, ele habita em você. Ele fala com você o que está errado. Você não precisa de ninguém. Ei, muda isso. Isso não está me agradando. Isso não é da minha vontade. Não é a experiência de ninguém trazendo para você como um modelo. E nem eu quero ser como um modelo para você. O modelo é Cristo. Mas tem uma maneira, não se conforme. E aí ele diz no versículo 17: e se invocar por Pai, olha que incrível. Primeiro, para invocar por Pai, ele explicou que ser filho tem consequência. Então tem muita gente assim, ó, Pai, Senhor, o Senhor é meu Pai e tal, mas não entendeu ainda. Não entendeu que ser filho vai nos levar para uma postura que você não vai fazer o que você quer. Se você fazer, tem disciplina. Aí você entendeu isso e agora você vai invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, todos, quem se acha bom, quem entendeu o que é mal, quem é gente boa, quem tem status aí, quem não tem, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Somos peregrinos aqui, peregrinos. Não somos daqui. Temos outra terra, estamos passando aqui de passagem, mas não é por causa disso que você vai se comportar de qualquer forma. Andar em temor. Temor. Ô Senhor, tem temor. Temor. É o princípio, temor. Então não anda de qualquer maneira. Ah, eu tô na graça.
Não, você não entendeu a graça ainda. A graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, ela não te dá liberdade para continuar no pecado, muito pelo contrário. A graça é a revelação, o favor que nós precisamos para vencer o pecado. A graça é isso. Quando eu entendo a graça de Deus, ela não está me autorizando a continuar, não, mas ela me dá a revelação do que eu preciso. Versículo 17: se invocar por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, se invoca por Pai, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então Pedro, ele entendeu que as pessoas não abandonam o pecado quando são ameaçadas. Quantas vezes eu já vivi isso, até na minha vida, você pode viver na sua vida e dizer, ó, não faz, é errado, te atrai, você quer fazer, você não... Por quê? O que liberta não é o medo. Então as pessoas dizem, ó, se você continuar no pecado, você vai pro inferno. Você vai pro inferno, você vai morrer, você vai... Cara, quantas pessoas você sai aí na rua, você sai perguntando, você fala assim, ó, você acredita no inferno? Acredito. Se você morrer hoje, você vai pro céu ou vai pro inferno? Você tem uma... Aí a pessoa fala, puxa, estou fazendo errado e tal. Eu não sei se eu vou pro céu, não sei. Não tenho clareza da minha salvação. Por que você não muda? Não é esse medo de ir pro inferno que muda. Vocês estão entendendo? O medo não muda. E Pedro entendeu isso. Não é eu. Não me interessa. Pedro entendeu isso. E ele compreendeu que não é o medo que vai fazer, mas o amor. O amor tem esse poder. Então o problema não é o motivo pelo qual não vai mais pecar. Todos acreditam no inferno. Então você tem que... É o motivo. Por que você não vai mais pecar? Ah, então com medo. Não, o medo ele aprisiona. Quem liberta é o amor. O amor que liberta. O medo aprisiona. O medo da consequência. Ah, eu vou devolver pro Senhor essa parte, porque senão vai vir um migradouro, cortadouro, sei lá quem. Não, não. O medo vai te fazer por um momento você fazer. O medo. Mas ele não vai te libertar para o entendimento disso. Ele vai te aprisionar. Então, 1 Pedro, ó, versículo 17. Agora o 18 ele diz. Sabendo... Deixa eu abrir aqui minha outra tela. Sabendo que não foi... Olha, agora ele vai dar o entendimento para você. Presta atenção nisso. Essa é a chave. Essa é a chave, ó. Então ele entendeu e ele vai explicar para nós. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Você tem que saber, entender. Para um pouquinho. Você foi salvo. O Senhor te chamou, Ele habita em você. E você não foi salvo com coisas corruptíveis, coisas passageiras, coisas que se estragam. Qualquer coisa. Não. Como prata ou ouro, que perde o valor, se corrói. Mas que você fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Nós recebemos uma maneira de viver que é vã, que não vai levar a gente para lugar nenhum futuramente. Pode ser aqui na Terra. Futuramente não vai levar em vão, mas somos resgatados. O que é resgatado? Isso é redenção. Comprar de volta o que era seu. Isso é redenção. Agora o versículo 19. Mas você não foi comprado com coisas corruptíveis, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Essa é a chave. Quando você entende como filho, não foi qualquer coisa não, meu irmão, que você foi resgatado. Não foi qualquer coisa que te comprou, não. Não foi uma coca e um x-salada que te comprou, não. Quando você entende que foi para você ter a vida que você tem, acesso a Deus, ser chamado de filho e amado, um precioso sangue foi derramado na cruz do Calvário. Alguém sem pecado, que não merecia, ele se entregou por alguém que não merece, que é eu e você, que não merecia, ele entregou e foi até o final. Ele comprou, entregou a sua vida, sofreu o que sofreu em vida e na cruz do Calvário, para te dar uma vida que vale a pena, para você ser chamado filho de Deus.
Quando você entende, aí, o que Pedro está falando? Ei, essa é a chave para você. Quando você entender isso, ser santo como ele é santo, você não vai se conformar mais. Quando você entender que alguém pagou um preço por você que não merecia, e qual foi a base? Amor. Olha o texto bem conhecido, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira, que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, você vai ter a vida eterna porque alguém decidiu e entregou o seu melhor. E esse melhor decidiu obedecer, fazer, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor, apesar de tudo, ele decidiu. Isso liberta. Quando você entende isso por revelação, de verdade, isso abre os seus olhos, isso liberta. É o amor. Amor a ele. Então, eu vou ser um bom pai, eu quero ser um pai melhor, não é por causa que as minhas filhas é boa. Simplesmente, isso é consequência. Quero ser um pai melhor porque isso me torna mais parecido com o meu pai, isso alegra o coração dele e é por isso que eu quero me tornar. Isso é revelador, a consequência é isso. Os olhos em Deus, Senhor, Jesus. Então é o amor, não é o medo. Por que você tem que, por que você vai parar no seu pecado de estimação? Quando os seus olhos são abertos, não é, irmãos? Sou preso na pornografia. Aí o pessoal fala, vai fazer academia, ocupa a sua vida, faz exercício físico. Isso tudo ajuda, já ouvi, né? Isso tudo ajuda, é legal, briga com isso, tem que manter a sua mente. Isso tem o seu valor. Mas o que vai te libertar de uma vez por todas é entender por revelação que você é amado, e que isso não foi de graça, custou um alto preço na cruz do Calvário. Isso tem poder de mudar a nossa vida. Não se acostumar com a vida natural. Então eu coloquei uma ilustração aqui, não coloquei, né? Escrevi ilustração para mim não esquecer, de uma ilustração que certa vez eu li num livro e mudou minha perspectiva disso de graça. Quando eu ouvia isso também, não virava a minha chave. Quando eu vi essa ilustração, mudou a chave da minha cabeça e eu quero contar ela para você. Imagine que você mora com a sua mãe. Mora você e ela, só você e ela. Você ama sua mãe. Ama sua mãe. Sua mãe faz tudo por você. Ela faz tudo por você. Cuida de você, zela, você ama. Ela trabalha para te sustentar e cuida. E você se sente amado, cuidado. E aquele amor assim, vocês são amigos, vocês conversam, vocês ri junto, vocês assistem junto, vocês dão risada. É tudo para você, sua mãe. Essa ilustração. E você tá devendo um camarada. Você está devendo. E você não consegue pagar, e você não paga. Aí certo dia você está na sua casa lá assistindo um filme com a sua mãe. Estão dando risada lá. De repente alguém bate palma lá. Quem será? Você dá uma olhada assim, no fundo da janela assim, só dá uma olhadinha assim na janela assim, para ver quem que é, E aí você vê que é o cara que você está devendo. E você diz, vixe, pai vem me cobrar, me acharam. Não vou sair não, fica quietinho, não vou sair não. Palma. Aí sua mãe fala, eu vou sair lá, vou conversar com ele. Não, mano, vai não, eu vou sair lá, vou conversar com ele. Aí ela sai, vai lá conversar com ele, e aí você tá ali, na janelinha, só olhando ali. De repente você vê que ele começa a se alterar com sua mãe. Começa a se alterar e gritar e falar e tal, e alguma coisa está acontecendo ali. E aí por causa disso você sai de casa. Você sai, não, tem que ir lá ver o que está acontecendo. Esse cara vai fazer alguma coisa com a minha mãe. E aí você sai. E aí ele fala, apareceu, vamos quitar essa conta aí, vamos pagar e tal. E o cara tá irado, o cara tá fora de si. Aí você dá lá a sua desculpa, fala, engrossa a voz com ele, de repente esse cara tira uma arma de fogo, e aponta pra você. Você vai morrer hoje. Hoje você vai morrer. Você vai morrer hoje, nós vamos quitar a sua conta. E aí na hora que esse cara vai dar um tiro, sua mãe entra na frente.
estampa você e toma um tiro no peito. Pensa. E aí sua mãe tá ali nas últimas, você tá ali deitado com ela, aos prantos, chorando. E o cara olha pra você e fala assim, ó, tá pago. Você não me deve mais nada. A dívida tá paga. E ele vira as costas e vai embora. Eu sei que é uma ilustração pesada, eu ouvi isso aí. Mas ela me fez entender, e é o meu objetivo aqui também, entender. Esse camarada, a dívida dele foi paga. Mas com o sangue de alguém que ele amava muito. E agora, cara, ele tá ali, ó, a dívida agora, ele tá ali. Eu pergunto pra você, você acha que ele vai fazer outra dívida daquela? Você acha que ele vai lá e vai fazer outra dívida de novo, sabendo que não vai? Não vai mais. A tendência é agora, morreu por essa dívida, nunca mais eu vou fazer isso e tal. E essa é a tendência. É nessa linha que o apóstolo Pedro está querendo que você entenda. Alguém morreu por você. Você que é forte, talvez, para você, para mim, mas é esse entendimento que Pedro, alguém bom, maravilhoso, alguém que não tem motivo nenhum, alguém ia te matar. Você estava condenado a um inferno, a uma vida de perdição. Entrou na frente e decidiu morrer por você. Mesmo não devendo, não era ele que devia, entrou na frente, morreu por você. E agora? O que você vai fazer? Você vai continuar vivendo uma vida de pecado, continuando vivendo uma vida longe, pecando assim, ó, de qualquer maneira, sem pensar, ei, essa pessoa morreu por você, você vai continuar? Então é isso, o amor é entender, liberta. Não quero mais viver nessa vida, eu entendi. Eu sou amado. Deus morreu por mim. Eu entendi. Eu não quero mais viver essa vida. Eu coloco um ponto final agora. A partir de hoje eu decido. Meu irmão, tem gente que fala que não vai mais tomar coca, consegue parar de tomar uma coca. Tem gente que para de fazer, vai parar de fumar e consegue parar de fumar. Você que tem o Espírito Santo habitando em você, vai continuar? Põe um ponto final. Hoje. Põe um ponto final. Ao acabar essa live, coloca um louvor. Cristo. Estou meditando nesse louvor Cristo. Coloca esse louvor Cristo aí. Comece a meditar ou um outro louvor que você queira e comece a falar para Deus, Espírito Santo. Porque ó, não é o muito que você sabe, mas o pouco praticar todos os dias. Não queira mais conhecimento, mas coloque em prática. Fala para o Senhor. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender, compreender a largura, o comprimento do amor do Senhor por mim. Abra os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa entender, para compreender o que eu ainda não compreendo, o que eu ainda não entendo. Senhor, e aí qual é a tendência? Se sair do centro, o centro não é você não. Ah, porque está muito difícil, o que fizeram por mim? E o que você fez? E o que você faz? Ah, por que não? Sai do centro, meu irmão. Sai do centro. Você não é o centro. O centro é Cristo. E se ele for o centro da sua vida, ele vai colocar em ordem todas as coisas. É esse amor que liberta. É esse amor que muda a conduta. É esse amor que faz meninos se tornarem homens. Enquanto o filho é menor, nada se difere do escravo. Porque é imaturo. Você pode ser filho, herdeiro, mas você não tem acesso ainda às promessas de Deus. Por quê? Porque é imaturo. Porque quer agora, que quer na sua hora, que não pode acontecer nada que desagrada o filhinho, que você birra, que você grita, que você chora, que você quer, que você faz birra e você quer. Ei, com Deus não vai funcionar dessa maneira. Talvez com seus pais funcionou. Talvez você como pai, seu filho, funciona com você. Vai comprar algo no mercado, ele quer porque quer no mercado, aquele biscoito. E aí quando você não compra, ele deita lá no mercado, ergue as perninhas, começa a chorar e gritar. E você vai lá e compra. Com você talvez dá certo essa beia, com Deus não dá. Você vai ter que responder, você vai ter que alinhar. E Pedro diz isso bem claro. Ele deixa isso como filhos, entendeu primeiro, que é disciplinado. Como filhos, você vai clamar ao Pai, sabendo, versículo 18 para a gente encerrar, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, sabendo, entendendo, compreendendo que não foi por coisas. Eu vou encerrar, mas eu quero ler esse texto com você de novo agora. Vamos lá, para a gente encerrar.
Olha o tanto de coisa que a gente já falou. Versículo 5. Mas como é... Quinto não. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocares por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Foi por amor. O motivo é amor, não é medo. Esse é o motivo. Então faça isso, como eu te disse aqui, acabando essa live aqui, deixa o seu like aqui, já compartilha o que falou com você, faz um comentário aqui. Se você não me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, manda uma mensagem lá e nós vamos se ver amanhã. Mas lembrando, né, o muito que você sabe, mas o pouco praticado todos os dias, que tem o poder de transformar a sua vida, tá bom? Nós se vemos amanhã na próxima live. Fique na paz, na live. Fique na paz, um abraço e tchau, até a próxima. Você não foi ainda? Vamos lá. Se você tá até agora, você vai colocar um estou aqui até agora. Vai escrever um comentário que eu vou saber que você ficou aqui até agora. Mesmo eu aqui, ó, já acabou a live e você tá aqui. Eu estou aqui até agora. Fechou? Um abraço.